Graça e paz, irmãos. A minha alegria é imensa em poder estar com os irmãos hoje à noite, poder participar dessa celebração. João Vitor é uma pessoa que goza de um espaço no meu, nem pagar aluguel, né? Tenho um carinho muito grande por ele, pela família, e me alegra muito estar aqui hoje, poder partilhar desse momento que é um momento tão especial da sua vida. Hoje você completa um ano de pastorado aqui e certamente Deus há de proporcionar ainda muitos anos aqui. Deus há de abençoar e é visível que o Senhor tem aprovado o seu trabalho e há de colher bons resultados à frente dessa igreja. Eu me faço hoje acompanhar da minha esposa, Marlene, de para ficar em pé, Rafael, minha ovelha, é um jovem que me acompanha. A esposa está fazendo prova do Revalida em Pernambuco e ele falou, vou acompanhar o pastor. Quero convidar os irmãos para ficarmos em pé, vamos ler a palavra de Deus. Na primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 5, é o capítulo final, é o capítulo com o qual Pedro vai encerrar essa importante carta. 1 Pedro, capítulo 5, verso 1 a 14, nós vamos ler o capítulo na íntegra, diz assim: Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo e ainda co-participante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não somente por constrangimento, ou não por constrangimento, mas espontaneamente como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos mais velhos, outro sim no trato de uns com os outros, cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Por meio de Silvano, que para vós outros é fiel irmão, como também o considero, vos escrevo resumidamente, exortando e testificando, de novo, que esta é a genuína graça de Deus, nela estai firmes. Aquela que se encontra em Babilônia, também eleita, vos saúda, como igualmente meu filho Marcos. Saudai-vos uns aos outros com ósculo de amor. Paz a todos vós que vos achais em Cristo. Que Deus abençoe a sua palavra. Vamos orar. Bendito Deus e nosso eterno Pai. Somos-te, ó Deus, imensamente gratos por esta hora tão oportuna. Pedimos pela tua palavra que acaba de ser lida, rogamos pela exposição dela. O Santo Espírito que inspirou o apóstolo Pedro possa iluminar a nossa mente, o nosso coração e instrumentalizar o pregador. Receba toda a honra e toda a glória, pois a ti nós atributamos. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Por favor, tomem assento. O apóstolo Pedro está concluindo esta primeira carta.
E ao concluir esta carta, ele vai dirigir-se a 3 grupos específicos: aos pastores, aos jovens e à Igreja de Deus. Por conta da ocasião que nós estamos vivendo aqui, eu quero pedir a permissão de vocês para inverter a posição. Quero olhar para os jovens, para a igreja e para o pastor. Quero chamar a atenção de vocês para 3 pontos importantes na minha fala. Primeiro, a palavra que Pedro vai dirigir aos jovens. Capítulo 5, verso 1, ou a primeira parte do verso 5, onde ele diz: rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. O apóstolo Pedro vai dirigir uma palavra para a juventude. A palavra aqui, jovens, é neuteroi, mais moços. Ele disse que os mais moços devem acatar, devem ouvir, devem se acercar daqueles que são mais velhos. Eu sei que muita gente jovem olha para isso e despreza, mas esse eu creio que é um grande segredo para um jovem que deseja ter êxito na sua vida. Jovem deveria andar não com os mais jovens, mas com aqueles que já têm a experiência de vida. Esse é um conselho que Pedro deu e que precisa ser reavivado na igreja. Aqui está o vosso pastor, um jovem pastor, mas que tem aprendido o segredo de andar com pessoas mais velhas. Esse é um conselho que perpassa o livro de Provérbios. Esse é um conceito que está presente na cultura oriental, mas que nós, na cultura ocidental, ainda não abraçamos, mas que é fundamental para quem almeja ter um pouco de sucesso na vida. Hoje eu já sou um pastor experiente, já com 35 anos de pastorado, mas ainda hoje, lido com pastores mais experientes do que eu. Existem situações da nossa vida, existem momentos da nossa vida que a experiência de uma pessoa mais velha certamente vai acrescentar. Essa é a primeira palavra que o apóstolo Pedro vai dirigir, e aqui eu reparto com os jovens que estão presentes neste auditório. E faço aqui uma recomendação. Você que é jovem, que faz parte desta igreja, talvez mais jovem do que o seu pastor, se acerque dele, se apresente a ele. Diga: pastor, eu gostaria de caminhar com o Senhor, gostaria de visitar com o Senhor, gostaria de conhecer a dinâmica do ministério, gostaria de conhecer a estrutura da igreja. Deixa eu caminhar com o Senhor. Se vocês olharem para o ministério do apóstolo Paulo, que é um exemplo de um ministério bem-sucedido, vai perceber que Paulo, ao longo da sua caminhada, chamou muitos jovens para caminhar ao seu lado e que se tornaram notórios na história da igreja. Então, eu deixo aqui a primeira palavra, que é esta que Pedro está dirigindo aos jovens. É um conselho sucinto, mas de grande valia. Em seguida, Pedro vai dirigir-se à igreja, ainda no verso 5. A segunda parte do verso diz: outro sim, no trato de uns com os outros. Observe que quando Pedro inicia o verso 5, ele disse rogo. A palavra rogar aqui é a palavra parakalo, que indica algo urgente, veemente. O que ele está falando para os jovens é algo que deve ser ouvido com bastante urgência. Mas ele segue na mesma linha falando com a igreja. Outro sim, no trato de uns para com os outros. E quando Pedro vai tratar com a igreja, a primeira questão que ele enfatiza é a questão dos relacionamentos interpessoais. Fundamental para a vida de qualquer igreja. Essa igreja não irá muito longe se os relacionamentos internos forem precários. Essa igreja irá muito longe se os relacionamentos internos forem bem estruturados. Relacionamento na igreja é tudo. Jesus disse que o segredo do mundo lá fora, reconhecer sua presença na igreja, se dá exatamente pelo modo como nós nos relacionamos aqui dentro. Pedro tem essa preocupação.
Então, a primeira questão que ele enfatiza, a questão dos relacionamentos dentro, no interior da igreja. Deixa eu só avançar aqui para eu não perder o meu feeling. Quando Pedro se volta para a questão da igreja, Pedro tem 3 observações importantes para fazer para a igreja. Primeiro, dizer que os crentes, todos os crentes, devem se cingir de humildade. A palavra cingir aqui talvez não seja muito conhecida no sentido do nosso contexto, mas era muito importante no contexto oriental. Quando vocês olham, por exemplo, para a instituição da primeira Páscoa, quando Israel está para deixar a terra prometida, o Senhor mandou o povo cingir-se. Quando Jesus vai lavar os pés dos seus discípulos, diz a Bíblia que Jesus tomou uma toalha e cingiu-se com ela. Cingir aqui é uma palavra importante para nós, porque Pedro está lembrando o contexto em que ele vive, onde os escravos normalmente amarravam, cingiam um lenço branco no corpo. Isso para que quando alguém olhasse para ele, pudesse distinguir entre uma pessoa livre e uma pessoa escrava. Mas é interessante que Pedro não manda você amarrar um lenço branco. Ele diz para você amarrar a sua vida, e de uma vez por toda, a humildade. A humildade, ela será necessária para nós construirmos bons relacionamentos na igreja. E se há uma palavra aqui muito objetiva e direta, é essa. Se há uma coisa que não cabe na vida da igreja, é o orgulho. O que não cabe no nosso relacionamento é nos sentirmos superiores aos outros. É curioso que nessa carta o apóstolo Pedro disse que os crentes devem ser submissos às autoridades. Ele diz para os jovens serem submissos aos mais velhos. Ele diz para as mulheres serem submissas a seus maridos. Mas ele diz para os crentes, uns para os outros, sejam submissos uns aos outros. A humildade será necessária. Ela é fundamental para a construção de uma boa igreja, e eu creio que os irmãos almejam se tornar uma grande e portentosa igreja nessa cidade. Humildade é necessária, porque a Bíblia diz que Deus, ele resiste aos soberbos. E talvez você não tenha ideia do que significa resistir a Deus. Quando alguém é orgulhoso e se coloca diante de Deus orgulhosa, é como se ela estivesse resistindo, desafiando a Deus. Eu pergunto, você é capaz de desafiar a Deus e ainda permanecer em pé? A Bíblia diz que você precisa ser humilde diante de Deus, porque Deus requer isso, mas Ele requer que você seja humilde no trato com os irmãos. Há um dos livros que me marca como pastor, que é o livro Uma Igreja com Propósito, do pastor Rick Warren. E ele conta a trajetória da sua igreja, organizada com uma única família. E passados 20 anos, essa igreja tem mais de 27 mil membros. Você fala, qual o fenômeno, qual o segredo dessa igreja? E ele disse que um dos primeiros segredos da igreja batista de Sade Black é a humildade. Ele disse, você vai chegar à nossa igreja, você vai encontrar pessoas varrendo, limpando. Você vai aos banheiros da igreja, vai encontrar gente limpando, e você vai imaginar, essas pessoas são funcionários, são pobres. E ele diz, você vai encontrar essas pessoas fazendo serviços humildes, e são as pessoas mais ricas da Califórnia. Elas aprenderam na igreja que, apesar de elas serem ricas lá fora, aqui na igreja nós somos submissos uns aos outros. Nós tratamos os outros como superiores a nós. Se essa igreja quiser ser uma grande igreja, os irmãos vão ter que aprender isso. Não importa quem você é, não importa seu extrato social, não importa se você tem mais do que os outros, você deve enxergar os outros como superiores a si mesmos. Se assim fizerem, as pessoas que vierem aqui, assistir um culto, participar de um culto, vão ter a nítida certeza de que Jesus está presente nesta igreja, porque aqui todos tratam uns aos outros como superiores a si mesmos. A segunda coisa que ele diz que os crentes devem fazer é que eles devem lançar de si toda a ansiedade. E eu achei isso interessantíssimo no texto,
Porque Ele não disse apenas para nós lançarmos a ansiedade sobre Deus, mas Ele disse: lance toda, não guarde nada, não reserve para você nada, jogue toda a ansiedade. E lançar aqui no grego traz a ideia de lançar de uma vez por todas. Talvez eu esteja falando com gente aqui que não viva esse dilema. Não sei se tem alguém aqui que é ansiosa, tem alguém aqui que sofre com ansiedade. Eu acredito que a maioria de nós, em menor ou em maior grau, sofremos com ansiedade. Mas a Bíblia diz para você lançar toda. E a Bíblia diz que você deve lançar toda porque Deus tem cuidado de você. William MacDonald disse que a ansiedade é pecado, porque através da ansiedade você nega o amor de Deus. É como se você estivesse dizendo: Deus não me ama, eu duvido que Deus me ame, eu estou passando por essa situação, Deus não pode me amar. A ansiedade faz isso. A ansiedade nega o poder de Deus. Deus não é capaz de intervir numa situação como eu estou vivendo. A ansiedade é pecado também, porque ela nega o interesse e o conhecimento e a sabedoria de Deus. Será que Deus sabe o que eu estou passando? Será que Deus sabe como eu posso sair de uma situação como essa? Lance toda a ansiedade. Eu estou em São Roque há aproximadamente 20 anos. E uma experiência que me marcou na igreja foi de uma senhora que todos os cultos de oração comparecia e sempre se sentava no último banco da igreja. E quando nós terminávamos a reunião, sempre encontrávamos um pequeno bilhete atrás de um dos bancos da igreja. Curioso, um dia eu perguntei a ela o motivo daqueles bilhetes que ela deixava sempre nos bancos da igreja. Ela disse: pastor, eu venho para a igreja e eu trago para cá toda a minha preocupação, mas quando o culto termina eu deixo a minha preocupação aqui e vou embora para minha casa. Lance toda a ansiedade, é a recomendação segunda que o apóstolo Pedro vai fazer à igreja. E a terceira, tão importante quanto as demais, é que nós devemos nos preparar para a batalha espiritual. O apóstolo Paulo havia já salientado esse fato, e Pedro salienta aqui também, que a vida cristã é uma vida de luta, e luta contra um adversário que é nominado no texto. Ele disse que o diabo é o nosso adversário. Não sei se há alguém aqui neste auditório que não é crente, ou alguém que está aqui que duvida da existência do diabo. Nós estamos vivendo hoje uma cultura demonizada. Os nossos filmes são demonizados, os desenhos animados na televisão são demonizados, as músicas hoje são demonizadas. Quem assistiu o Rock in Rio e viu o extrato daquilo que aconteceu lá, foi uma celebração demonizada. O diabo está dominando hoje. Mas é importante que nós entendamos que o diabo não é um mito, o diabo não é um folclore, o diabo é uma pessoa. Ele tem atributos da pessoalidade. E a Bíblia diz que ele é o nosso adversário. E aqui preste atenção, por favor, no que eu vou falar. A Bíblia diz que ele anda ao nosso derredor. Ele anda espiando sua vida. Pense em você, coloque o seu nome lá. Ele está espiando a sua vida. Ele está andando ao seu redor, procurando uma brecha na sua armadura. Ele está esperando uma ocasião para destruir a sua vida. Porque o apóstolo Pedro disse que ele busca a quem ele possa tragar. E aqui uma palavra para aqueles que de repente estão pensando em sair da igreja, em se afastar do evangelho. O apóstolo Pedro diz que ele ruge como um leão. Não sei se você já assistiu aqueles documentários onde os leões começam a rugir e os animais que estão em rebanho se assustam e de repente um deles se desprende da manada e logo são capturados pelos leões. Quando a Bíblia diz que ele ruge como leão, é que, na verdade, ele está tentando assustar você para que você se afaste do rebanho, porque longe do rebanho você é uma presa fácil para ele destruir. Quer um conselho? Nunca se afaste da igreja. Nunca se afaste do evangelho. Porque existe um adversário que almeja isso, porque no dia em que você se afastar da igreja, no dia em que você deixar a igreja,
você se tornará uma presa muito fácil para ser destruída por ele. A primeira palavra foi dirigida aos jovens, a segunda palavra dirigida à igreja, mas em função da solenidade de hoje, tem uma palavra que o apóstolo Pedro dirige aos pastores. Na verdade, é a primeira palavra, mas eu preferi deixá-la para o final. O apóstolo Pedro começa o verso 1 dizendo: rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós. Rogar é paracalo, que significa urgente, veemente. Ele está rogando aos pastores, aos presbíteros da igreja. E aqui, pastor João Vitor, essa palavra é hoje muito especificamente para o irmão. Há um apelo veemente para que o irmão ouça aquilo que o apóstolo Pedro está dizendo nessa passagem. Essa passagem para mim é uma passagem muito especial. Ela foi pregada há 35 anos quando eu fui ordenado ao ministério pastoral. E desde então ela serve para mim como norte, como algo que me orienta no pastorado. E eu acho notório que Pedro começa falando aos pastores dizendo: eu, presbítero como eles. A igreja de Roma se refere a Pedro como o bispo dos bispos, como aquele que é o papa dentre os pastores, aquele que é a autoridade suprema sobre os pastores. Mas Pedro refuta essa posição dizendo: eu, presbítero como eles. Ele se põe no mesmo nível que nós. Ele disse: eu sou pastor como você é pastor. Eu sou presbítero como você é pastor. E como presbítero que sou, assim como você é, eu posso lhe dar alguns conselhos. Que conselhos o apóstolo Pedro vai dar aos pastores? Primeiro, precisam ter uma visão correta. No verso 1, Pedro disse: rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e agora preste atenção, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Pedro está olhando em duas direções. Ele olha para trás e vê o Monte do Calvário, o lugar do sofrimento de Cristo. Ele disse: eu fui testemunha disso. Eu contemplei com os meus olhos, eu sou uma testemunha deste fato. Eu vi os sofrimentos do Supremo Pastor. Mas eu também estive mais adiante, lá no Monte da Transfiguração. E eu vi a glória dele antecipadamente. Eu vi a honra que a ele está reservada. O que o apóstolo Pedro está dizendo é que um dos grandes segredos para o ministério bem-sucedido é que o pastor tenha uma experiência pessoal com o Supremo Pastor. Que ele tenha uma visão correta da sua morte, do seu sacrifício e também da glória que lhe está destinada. Segundo lugar, o apóstolo Pedro fala aos pastores, e aqui uma palavra ao pastor João Vitor: o pastor precisa ter o sentimento correto. Veja o que está dito no verso 2: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer. A quem pertence o rebanho? Ao pastor da igreja? Minha filha hoje é casada, mas ela devia ter uns 5, 6 anos de idade, e ela foi à cantina da igreja ainda quando eu pastoreava no Rio. E disse à irmã que estava servindo as pessoas ali: eu quero um salgado. E a irmã que estava na cantina perguntou a ela: e o dinheiro? Ela disse: não precisa, meu pai é o dono da igreja. Ela ainda não havia compreendido a minha função. Pastor não é dono da igreja. Pastor não é dono do rebanho. Pastor é apenas um tomador de conta das ovelhas que pertencem a Deus. O apóstolo Pedro disse: pastoreai o rebanho de Deus. Isso implica num privilégio. Que inaudita graça é essa? Que um dia nos chamou lá do pecado, lá do mundo, para tomar conta das ovelhas que foram compradas com o precioso sangue de Jesus Cristo. Quando Paulo se despediu dos bispos em Éfeso, lá em Atos 20, ele lembrou esse fato.
que as ovelhas foram compradas por um preço altíssimo, um preço de sangue. Pastor João Vitor, nunca perca de vista este fato. Essas ovelhas que estão aqui não são suas, elas são do Senhor. Mas elas lhes foram lhe confiadas para serem pastoreadas. E quando Pedro disse pastorear, ele está dizendo que o pastor deve proteger as ovelhas, ele deve cuidar das ovelhas, ele deve alimentar as ovelhas, porque as ovelhas não lhe pertencem. Um dia ele terá que prestar conta de cada uma delas. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. E preste atenção no que ele vai dizer, não por constrangimento. Nós não somos voluntários no ministério. Aliás, eu desconfio de qualquer vocação quando uma pessoa fica atrás de mim dizendo: pastor, eu quero ser ordenado para o pastorado. Pastor, eu quero ser pastor também. E eu desconfio, porque todas as pessoas que um dia receberam o chamado para o ministério relutaram diante desse chamado. Deus teve que insistir comigo pelo menos 3 vezes até que eu entendesse que de fato Ele me queria no ministério. Olha para o chamado de Jeremias e ele vai dizer: Senhor, eu não passo de uma criança. Olha para o chamado de Moisés e ele vai dizer: Senhor, eu não sei falar. Cada um que é chamado por Deus apresenta as suas incompatibilidades com a função e tentam fugir dela. Nós não somos voluntários, mas também não devemos nos sentir forçados no ministério. Eu estou no ministério há 35 anos e quem me conhece sabe, eu sou uma pessoa profundamente entusiasmada com o ministério. A minha turma no seminário tinha mais ou menos 65 alunos, dos quais eu acho que uns 3 ou 4 chegaram ao ministério. E daqueles que chegaram ao ministério, eu acho que eu sou o único que hoje ainda está atuando. E um deles, de vez em quando me liga e diz assim: eu não sei como, depois de tanto tempo, você continua entusiasmado no ministério. Eu não fui voluntário no ministério, mas eu tenho consciência de que eu fui chamado para esse ministério. E isso arde no meu coração e eu quero cumprir o ministério até o último dia da minha vida. Ministério para mim é uma paixão. Não por constrangimento, mas espontaneamente como Deus quer. Essa expressão ela é importante porque ele vai usar a palavra katatheon, do mesmo modo como Deus faria. Sabe como que o irmão tem que conduzir essa igreja? Do mesmo modo como Deus a conduziria. Pedro está dizendo que o pastor tem que ter cuidado com uma coisa chamada preguiça. Pastor não pode ser preguiçoso. Pastor tem que ser trabalhador, tem que se dedicar à igreja, tem que se dedicar ao rebanho, fazer o ministério do mesmo modo como Deus faria se estivesse no seu lugar. É isso que significa a palavra katatheon no grego. Terceira coisa que o pastor deve ter cuidado, a questão da sua motivação para o ministério. Note o que Pedro vai dizer ainda no verso de número 2, na segunda parte dele. Nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. Embora a Bíblia mande a igreja pagar o salário ao pastor, embora a Bíblia diga que aqueles que servem no altar devem comer do altar, embora o apóstolo Paulo diga que o pastor ele é digno de duplicada honra. Sabe o que significa duplicada honra? Duplo salário. Ele deveria receber 2 vezes o salário que ele recebe. Embora a Bíblia mande a igreja cuidar do sustento do obreiro, nenhum obreiro deve fazer o ministério em função daquilo que ganha. O lucro nunca deve ser o vetor do ministério. O desejo de ganhar dinheiro nunca deve ser a motivação do pastor. Sorte da ganância é algo que o pastor nunca deve ter. Sua ambição deve sempre servir ao Senhor. Fazer aquilo que o apóstolo Paulo disse a Timóteo: tendo sustento e com que nos vestir, estejamos com isto contentes. O irmão esteja sempre contente com aquilo que o Senhor providenciar através da sua igreja. A terceira coisa que o apóstolo Paulo vai enfatizar é a respeito da sua conduta. Note o verso de número 3.
nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Que o pastor possui autoridade, não tenho dúvida. Só que é importante a gente distinguir a diferença, distinguir entre autoridade e autoritarismo. A palavra autoridade no grego significa exousia, uma autorização de Deus. O Senhor deu autoridade aos pastores das igrejas. Acatá-la é algo que a igreja deve fazer. Mas o pastor nunca deve esquecer de um fato. Ele recebeu a autoridade de Jesus, mas não deve fazer mau uso dela. Deve usá-la no estrito dever. Tem que saber como usar a autoridade que lhe foi confiada. Pedro disse, não como dominadores daqueles que vos foram confiados. O pastor não tem que estar atrás das ovelhas, fustigando as ovelhas. Pelo contrário, disse o apóstolo Pedro, ele deve seguir à frente delas como um modelo para que elas sigam atrás dele. Era dia do pastor e eu recebi logo cedo uma mensagem no meu celular. E eu disse para minha esposa, eu ganhei o meu dia. Nem começou o dia do pastor direito e eu já ganhei o meu dia. Um jovem de 17 anos da igreja havia escrito uma pequena cartinha ou uma mensagem para mim no celular. Disse, pastor, eu não sei falar. Meu forte não é falar. Mas eu quero dizer ao Senhor nesse dia que o Senhor é para mim um modelo. Eu quero ser como o Senhor é. O pastor deve inspirar na igreja, sobretudo nos mais jovens, esse anseio, esse desejo. Eu quero ser como o pastor João Vitor. Eu quero ter a fé dele, eu quero ter o entusiasmo dele, eu quero ter a paixão que ele tem pelo Evangelho, eu quero imitá-lo na minha vida. Aí está a autoridade do pastor. A autoridade não é bater no púlpito e exigir as coisas na igreja. Há uma diferença muito grande entre autoritarismo e autoridade. A autoridade é algo que Deus concede e permita a Deus que o irmão saiba fazer bom uso da autoridade que Deus lhe confiou. Em quarto e penúltimo lugar, aliás, em quinto lugar, não precisa ter a expectativa correta. E aqui eu vou olhar para o irmão com a minha experiência pessoal. Já pastoreei igreja grande, cheguei em São Roque para pastorear, naquele momento talvez a menor igreja da associação daqui dessa região. Igreja com apenas 15 pessoas atuando no seu interior. A semelhança dessa bem perto de fechar as suas portas. Aliás, eu costumo dizer isso, que eu deixei um pastorado grande no Rio de Janeiro e vim para São Paulo a convite da igreja para pastorear uma das menores igrejas, e as pessoas passaram a me olhar daquele momento em diante como se eu tivesse contraído uma doença. Doença se chamava pastor de igreja pequena. Como se eu pudesse ser medido pelo tamanho do rebanho. Como se o pastorado e o sucesso do pastorado dependesse da quantidade de membros que a igreja tem. Nós vivemos hoje uma sociedade assim. Você vai pregar numa igreja, a primeira pergunta que as pessoas lhe fazem é essa: quantos membros tem na sua igreja? Se eu digo para elas, a igreja tem quase 300 membros, elas dizem, então eu vou lhe ouvir. Se você chega lá e diz, eu tenho 15 ovelhas, ela diz, deve ser um pastor muito ruim. Como se o pastorado fosse medido pela quantidade de pessoas que frequentam o culto. Quero dizer ao irmão que Deus nunca mediu ninguém assim. O sucesso no ministério está exatamente em fazer aquilo que o Senhor manda fazer. Hoje eu olho 20 anos para trás e louvo a Deus por me ter trazido para aquela que era até então a menor igreja dessa região. E pela graça de Deus ela vem se multiplicando e multiplicando e multiplicando e crescendo. Pela graça de Deus nós estamos rompendo todos os prognósticos naquela cidade. Por que eu estou dizendo isso para o irmão? Porque o irmão ainda pastoreia no sentido humano, uma pequena igreja. Mas saiba que Deus não olha para isso. Deus olha sobretudo para a integridade do seu coração e o desejo de fazer a obra do Senhor acontecer neste lugar. Samuel Rutherford
escreveu um clássico que é conhecido como as Cartas de Samuel Rutherford. Se você olhar para o ministério de Samuel Rutherford, você vai dizer, olhando no cenário que nós temos hoje das megas igrejas, dos pastores famosos, você vai dizer que Samuel Rutherford foi um fracasso como pastor. A capela onde ele pastoreava, uma pequena capela de pedra, que não reunia um grande contingente de crentes, mas eu digo a você que até hoje o ministério dele continua repercutindo. Samuel Rutherford foi perseguido, foi preso, e na prisão ele escreveu as cartas que se tornaram clássicos. A sua igreja e o seu ministério continua repercutindo hoje, mais de 150 anos depois da sua passagem. Eu tenho certeza absoluta que naquele grande dia, o dia da redenção, ele vai receber aquilo que o apóstolo Pedro disse que os pastores fiéis vão receber, a imarcessível coroa da glória. Ora, olha o que ele está dito no verso de número 4. Ora, logo que o supremo pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. E aqui me permita chamar a sua atenção para essa expressão, supremo pastor. O supremo pastor da igreja é Jesus Cristo. João Vitor e eu somos apenas pastores auxiliares. Nós somos apenas copastores, porque o pastor realmente da igreja é Jesus Cristo. E Pedro disse que quando o supremo pastor se manifestar, os pastores que cumprem fielmente o seu ministério vão receber a imarcessível coroa da glória, a coroa que não se corrompe. Essas expressões para nós parecem um pouco sem sentido, mas elas faziam muito sentido quando Pedro a escreveu. Aqueles que corriam as maratonas, aqueles que venciam as provas e as competições, recebiam ao final dela uma coroa de louros, bonita, mas que no dia seguinte já estavam murchas, eram efêmeras. Um amigo meu lá do Rio de Janeiro, essa semana, me mandou lá, por causa da alegria, o Botafogo foi campeão 2 vezes e alcançou aquilo, a Libertadores, e ele disse, alcançamos a eterna glória. E eu disse, pois a eterna glória do seu time dura até amanhã, porque amanhã o título de hoje é um passado. Os triunfos deste mundo, eles passam, mas há uma coroa que o Senhor deseja dar àqueles que são fiéis, e esta nunca vai se corromper, a imarcessível coroa da glória. Não importa se o irmão vai ser o pastor da maior igreja de São Paulo, não importa se a igreja que o irmão pastoreia vai ter centenas de membros, o que importa é que ao final da sua jornada o irmão seja encontrado fiel, porque aos pastores fiéis o Senhor dará, o supremo pastor dará a imarcessível coroa da glória. Que o irmão a receba, e eu quero estar lá para assistir. Vou terminar a minha fala. Pedro dirige 3 palavras aos pastores, aos jovens e à igreja de um modo geral. Mas quando Pedro vai terminar este capítulo, ele fala e traz a nós pelo menos 7 verdades. 7 verdades que eu gostaria que você levasse no seu coração para casa, e eu não vou me demorar em nenhuma delas. A primeira verdade que você precisa levar para sua casa: você precisa saber quem é Deus. Note o que está dito. Verso de número 10. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória. O nosso Deus é o Deus da graça. João Vitor, enquanto uma canção estava sendo entoada aqui, ele disse, eu estou ensinando aqui teologia reformada, e eles já abraçaram teologia reformada, portanto vocês conseguem codificar o que eu estou falando quando eu me refiro à graça. A graça foi através da graça que nós fomos escolhidos, chamados, fomos salvos por causa dela. Mas essa graça que um dia nos chamou é também a graça que nos sustenta nas horas das provas, e é a graça que nos restaura nos momentos dos nossos fracassos. Quando Pedro fala sobre o Deus de toda graça, certamente ele está lembrando da sua experiência pessoal.
foi chamado pessoalmente por Cristo. Cristo deu a ele uma função importante, mas um dia ele negou a Cristo. E ele chorou amargamente, porque havia negado o seu Senhor. Ao negar, ele pensou que tudo para ele estava perdido. E diz a Bíblia que ele imediatamente voltou às suas pescarias. Jesus ressuscita e manda um recado para ele. Diga a Pedro que ele vá para Galileia, eu quero encontrá-lo lá. E Jesus vai ao encontro de Pedro. E é curioso que quando Jesus encontra Pedro, Jesus não pergunta para ele: ô Pedro, por que você me negou? Não era você que dizia que estava pronto à prisão e até à morte? Pedro, Jesus não lança em o rosto aquilo que ele havia dito. A única coisa que Jesus vai dizer a Pedro depois do seu fracasso são aquelas palavras que são extraordinárias: apacenta os meus cordeirinhos. Nós não somos super-homens, nós não somos à prova de falhas. Às vezes nós fracassamos também, mas lembre-se disso, e eu digo isso a você e digo às suas ovelhas que estão aqui: nunca se esqueçam de que Deus é o Deus da graça, é o Deus que nos chamou, que nos escolheu, que nos salvou, mas que através da graça também nos restaura quando precisamos de restauração. Segundo lugar, precisamos saber o que Deus fez. Ele diz ainda nesse verso 10, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória. A graça é a causa, a glória é o resultado. Fomos chamados pela graça, mas fomos destinados para a glória. E é interessante que quando Pedro fala sobre isso, ele usa um verbo no grego que indica uma ação que já foi concluída. Nós fomos chamados pela graça e já fomos destinados para a glória. Qual é a possibilidade de ficarmos pelo meio do caminho? Absolutamente nenhuma. Perguntaram ao pastor Russell Shedd, de grata memória: Pastor Russell Shedd, qual é a possibilidade de um crente perder a sua salvação? Ele disse: depende. Depende do quê? Depende de quem o salvou. Porque se ele foi salvo por Jesus, não existe a menor possibilidade de que ele fique pelo meio do caminho. Você foi chamado pela graça, mas você já foi destinado para a glória, e essa ação já foi concluída. Trocando em miúdos, você já está na glória. Você pode não estar lá fisicamente, mas no coração e nos decretos de Deus, você já está na glória, porque você foi destinado para ela, e isso tem a ver com a graça pela qual nós um dia fomos chamados. Terceiro lugar, o que Deus permite. Verso 10. Depois de ter sofrido por um pouco. O Evangelho não poupa você de passar pelos sofrimentos. Aliás, é importante que eu situe os irmãos quanto ao contexto desta carta. Para quem Pedro está escrevendo esta carta? Ele está escrevendo para os irmãos da dispersão, judeus que perderam suas casas, seus bens, perderam a liberdade, estão dispersos nas mais diversas regiões da Ásia Menor, aquilo que conhecemos hoje como a Turquia. Crentes que estão sofrendo. E aqui uma palavra, porque talvez você não tenha sido expulso da sua casa, talvez você não tenha perdido sua liberdade, mas talvez você esteja passando por um tempo de uma enfermidade. Talvez você esteja enfrentando uma crise no seu casamento, ou uma crise pessoal nos seus negócios. Qual é a recomendação que a Bíblia dá? Olhe para o seu sofrimento na perspectiva da eternidade. Porque o apóstolo Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 7, ele disse que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória. O que o apóstolo Paulo disse lá e que Pedro replica aqui, é que o sofrimento aqui é por um pouco, mas a glória de Deus ela é eterna. Nunca se prenda ao sofrimento daqui.
Lembre-se que tudo aqui vai passar, mas Deus tem para você algo que é eterno, que não passa jamais, a glória que lhe está reservada. Quarto, o que Deus faz? Ainda o verso 10. Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. O irmão me fez uma pergunta à porta desse templo, acerca de tamanho de igreja, teto de igreja. Quando eu assumi São Roque, disseram assim para mim: essa igreja nunca vai passar de 100 membros. Ela tem um teto, de 100 membros ela não passa. Rompemos o teto. Disseram de 150 membros ela nunca vai passar. Rompemos o teto. De 200 membros ela não passa. Rompemos o teto. De 250 ela não passa. Rompemos o teto e estamos para romper dos 300 membros. As pessoas costumam dizer até onde a gente pode chegar. Mas a Bíblia diz que nós temos alguém que nos capacita para fazer o trabalho. Pedro disse: aquele que vos há de aperfeiçoar. Aperfeiçoar aqui era algo que Pedro conhecia bem, irmãos. Pedro tinha sido pescador. Aperfeiçoar aqui significa refazer a rede, colocar os pedaços que faltam. Deus faz isso na nossa vida. Você era perfeito, estava completo para o ministério? Jamais. Mas Deus vai fazendo isso. Ele vai aperfeiçoando. Ele vai colocando aquilo que falta. Pedro disse mais. Ele não apenas vai aperfeiçoar, ele vai firmar, ele vai dar firmeza granítica, isso que significa a palavra firmar. Ele vai fortificar, ele vai dar força. E Deus tem me dado força. Todas as pessoas dizem: não vai chegar, não vai chegar, não vai dar certo. Eu sempre digo: Deus está comigo, Deus vai me dar a vitória, Deus vai me dar a vitória, Deus vai fortalecer no meu coração. Eu fecho meus ouvidos para os críticos, eu fecho meus ouvidos para aqueles que são muitas vezes pessimistas, crendo que Deus é capaz de fazer, e Deus vai fortalecendo o coração do pastor. E por último, ele disse: ele há de fundamentar. E quando ele usa a palavra fundamentar, ele dá a ideia de ventos que vêm para nos tirar do prumo. Ventos que tentam nos tirar daquela posição que nós estávamos, daquele centro em que nós havíamos nos colocado. Mas é Deus que vai fundamentar o irmão, vai dar alicerce, para o irmão saber como se conduzir no ministério, apesar de qualquer vento que possa soprar. E é importante que o irmão entenda o seguinte: as provações que vêm na nossa vida, não vêm para destruir a nossa vida, vêm para nos dar musculatura. Deus fortalece a nossa musculatura através das provas. Penúltimo lugar, antepenúltimo, eu já vou terminar. Precisamos saber o que Deus merece. E ele vai dizer no verso 11: a ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. A quem pertence a glória? A Deus. O que ele merece? Toda a glória. A ele seja o domínio, a ele seja a honra, a ele seja a glória. Agora preste atenção para quem que Pedro está escrevendo isso. Para a gente que está sofrendo, para a gente que está padecendo. E aqui eu me volto novamente para aqueles que porventura tenham vindo para cá com o coração aflito e triste. Você tem motivos para glorificar a Deus. Tem motivos de sobras para fazer isso. Pedro está dizendo para esses irmãos: em vez de ficarem olhando para o sofrimento, olhem para aquele que está assentado no alto e sublime trono, aquele que está regendo o mundo, aquele que tem o leme nas suas mãos. Ele merece toda a glória, mesmo que você esteja sofrendo por um pouco. Uma das cenas do ministério de Jesus que me chama muita atenção é a respeito daquele leproso. O homem está com o corpo coberto de lepra, disse Lucas, mas chega na presença de Jesus e o adora. Você está em melhores condições do que ele, portanto você pode chegar à presença dele e o adorar. Você não tem justificativa para vir aqui e dizer: hoje eu estou com o coração triste, hoje eu não tenho motivos para cantar. Você tem todos os motivos para louvar a Deus, porque Deus continua sentado no seu trono, regendo o mundo, cuidando da sua vida.
Você sabe o que vai acontecer amanhã, você não sabe, mas Deus sabe e Ele vai estar no trono cuidando de você amanhã. Lance sobre Ele toda a sua ansiedade, Ele tem cuidado de você. Em penúltimo lugar, saber a quem Deus providencia. Eu sou pastor há 35 anos, mas eu louvo a Deus, porque se no meu caminho apareceram muitas pessoas más, Deus também providenciou pessoas boas, amigos para estar do lado. Rogo a Deus que o irmão encontre nessa igreja pessoas que queiram estar ao seu lado. Pastor, está doente, eu quero estar com o irmão. Domingo passado eu passei o dia inteiro dentro de um hospital aqui em Sorocaba, mas eu não estava só. Deus estava comigo, uma ovelha veio, me acompanhou, ficou o dia inteiro. Eu disse para ele: meu irmão, eu lamento que você perdeu o seu domingo. Ele disse: pastor, perder o meu domingo, eu estou ao seu lado. Deus sempre providencia pessoas para estar conosco. Exorto os irmãos que estão aqui, sejam amigos desse jovem. Ajudem, partilhem das suas lutas, amparem sua esposa, seu filho, cuidem dele. Sejam para ele aquilo que Silvano foi. Pedro disse aqui, no verso 12, por meio de Silvano, que para vós outros é fiel irmão, como também o considero. Vos escrevo resumidamente, exortando e testificando de novo que esta é a genuína graça de Deus e nela estáis firmes. Quem é Silvano? É o mesmo Silas, que foi companheiro do apóstolo Paulo na sua segunda viagem missionária. Paulo se refere a Silas como um companheiro, como um ajudante, como um amigo. E Silas, que foi amigo do apóstolo Paulo e companheiro, foi também amigo e companheiro do apóstolo Pedro. Deus sempre levanta pessoas para estar ao nosso lado, e permita a Deus que muitas pessoas aqui se levantem para estar ao seu lado também. Eu já tive ovelhas no ministério que me diziam assim: pastor, se o senhor levantar, eu levanto com o senhor, se o senhor cair, eu caio junto com o senhor. Gente que, seja o que acontecesse, sempre estavam ao meu lado. Eu louvo a Deus porque eu fui ajudado e fortalecido por meio delas. Elas recriaram muitas vezes o meu coração. E por último, saber o que Deus requer. E aqui eu me volto para a igreja, verso 14. Saudai-vos uns aos outros com ósculo de amor. Ósculo aqui é filema, é beijo fraternal. Mais uma vez, a gente precisa olhar para o texto, olhando o contexto. Para quem ele escreve isso? Para a gente que está sofrendo, para a gente que está sendo desalojada, para a gente que está sendo desapossada das coisas deste mundo. Mas a recomendação de Pedro para esses irmãos é essa: nunca percam a doçura e a gentileza. Sempre encontre os irmãos e sejam fraternos uns com os outros. Nisso está a essência de uma boa igreja. Nisso está a essência também de um bom pastorado. Que Deus abençoe sua vida. Deus abençoe seu ministério. Deus o faça fecundo nesse lugar. Saiba que as suas vitórias são minhas vitórias. Cada semana, quando o irmão publica o avanço da obra da casa pastoral, as coisas boas que estão acontecendo aqui, o meu coração se alegra, porque eu vejo Deus cumprindo a sua vontade na sua vida. Que Deus o abençoe hoje e até o final da sua jornada. Parabéns. Deus o abençoe. Obrigado, irmãos.